E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, como é que estão, meus amados? Tudo tranquilo com vocês? No vídeo de hoje, eu vou tentar fazer tu entender o porquê que o Itaú não te libera limite, por que que o Itaú não te aumenta limite, por que que o Itaú não te dá um cartão de crédito. Pois é, eu decidi dar uma focada no Itaú porque tem demanda de mercado, as pessoas gostam do Itaú, o nosso laranjinha com branco da massa, porque laranjinha também tem o Inter. Então eu vim aqui para falar com vocês a respeito do Itaú. Tá, Vinícius, quais são as razões que o Itaú não me dá limite, não aumenta, não faz nada? Vamos lá. Eu vou te mostrar da prática uma das que eu vou deixar por último, dá para mim a maior informação para quem não tem dívidas. Pra quem não tem nenhum nome sujo, por que tu não tá recebendo limite? Uma das razões, tá? Vou deixar pro final do vídeo. Vamos lá. Primeiro me comenta, o Itaú tá te liberando limite ou não? E se tu é negativado? Ah, por que eu devo fazer isso, Vinícius? Porque as pessoas leem os comentários. Então, de repente, tua informação que tu vai prestar aqui no comentário vai ser importante para alguma pessoa que também tá passando pelo mesmo momento que tu e não vai achar que ele é o único do mundo que tá passando por isso, tá bom? Vamos lá. Primeira razão porque o Itaú não te libera limite. Óbvio, restrição no nome. Ai, Vinícius, eu não acredito que eu entrei no vídeo pra isso. Não, é que na verdade, às vezes, o óbvio também precisa ser dito. As pessoas, elas vêm com umas perguntas pra mim dizendo assim, ó, Vinícius, eu estou negativado em 4 bancos. Você acha que eu devo focar no Itaú? É claro que não. Banco físico é muito complicado de liberar crédito pra gurizada. Não libera, é difícil. Ai, Vinícius, mas e agora? O que eu devo fazer? Foca no digital, quem é negativado. Primeiro problema é sim negativação. O segundo, cara, o Itaú não enxerga a tua renda. Muitas pessoas têm dificuldade na comprovação de renda. Por quê? São autônomos, não tem Prolabore, não tem o imposto de renda, não tem contra-cheque. Como é que tu quer que o Itaú perceba a tua renda? E se eu levar 3 meses de extrato da minha conta, não é uma renda comprovada. É uma gambiarra. E tem bancos que aceitam e tem bancos que não aceitam. O Itaú é um dos que não aceitam. O Santander até aceita mais. Então, às vezes, o que tá te faltando é demonstrar como tu tem a renda. Como assim demonstrar? É o Itaú entender qual é a tua real renda, gurizada, pra te liberar os cartõezinhos da massa, o cartãozinho todo, infinito. Então, assim, ó, a falta de comprovação de renda é um problema. Aí a pessoa não tem como comprovar a renda. Para onde ela vai? Pro digital. Ela abre conta Itaú Digital. Porque quem nem tem como comprovar a renda, deseja que do nada o algoritmo, num passe de mágica, identifica a tua renda, sei lá, por inspiração divina, e aí eles te entregam um limite do cartão de crédito. Legal, mas não funciona assim. Então, o que dá para fazer? A quem não tem renda, faça um Open Finance, abre uma conta digital e trabalha. Mas ao mesmo tempo também pode ser que não tenha renda. Terceira opção. A pessoa deveu no mercado e simplesmente prescreveu as dívidas. Que legal, demora para ter crédito. Todo mundo que tem as dívidas prescritas, Vinícius, mas meu nome tá limpo. Claro, tu toca as dívidas prescritas. Não é assim para conseguir crédito no Itaú. Demora. Provavelmente quem tem uma boa renda. Então, para conseguir crédito, o cara que teve as dívidas prescritas, o melhor seria comprovar a renda num banco e começar um relacionamento, aumentar o teu rate interno do Itaú, que é baixo, tá bom? E a última opção, Vinícius? Não tenho nenhum problema, cara. Não tenho. Em negativação, eu tenho uma renda comprovada, mas o Itaú não me libera a moeda. O que pode ser? O famoso grau de endividamento bancário. O que ninguém fala. E é o que mais acontece. Como assim? Entra lá no teu gov.br, a tua continha aqui, e vai no famoso registrato aqui. E pede relatório de empréstimos e financiamentos. O que vai aparecer? Tudo que tu tens liberado de crédito no teu nome. Então hoje eu nem contabilizei a minha prestação da minha casa. Aqui, ó, 45 mil, que eu pago uma bagatela, pouquíssimo. Ó, Banco Bradesco, tu tens 1.800. Caixa Econômica Federal. Opa, desculpa, isso aqui é o do mês. Caixa Econômica Federal, eu tenho que pagar 38 mil. Itaú, eu tenho 370 de limite de conta, mais o empréstimo. Mercado Pago, instituição de pagamento, 1.325. Então aqui vai mostrar tudo que eu tenho de empréstimo e valores liberados para mim sacar a moeda. Tá, Vinícius, mas o que tem eu não estou usando? Não, mas eu vou te explicar uma coisa. Eu fiz uma tabelinha de outro vídeo e decidi fazer nesse vídeo também. Isso aqui é tudo que eu posso sacar em minutos. 123 mil
Eu posso sacar, mas eu vou comprometer minha renda em 12.056. Às vezes isso tá com muita conta aberta, muito crédito no mercado, por mais que tu não pegue, isso tá te atrapalhando. Porque mostra pro banco que tens muita oferta de crédito e ele vai ser mais o banco que vai te ofertar. E no momento que tu quiser dar o all-in, viver o louco, a vida é uma só, tu pode te endividar e ele também ser um dos débitos de vários que tu vai ter. Então isso aqui pouca gente fala, mas isso aqui influencia muito na tua vida financeira e por isso que o Itaú fala o seguinte, ó, blinda, não deixa tu entrar. Olha, observa. Vinícius, então eu devo ficar cancelando os meus limites de todos os bancos? Se tu não usa, cara, é uma boa. Na minha esposa, a gente tinha um limite de cartão de crédito de 55 mil reais. Só que esse limite eu não gostava, porque eu pagava 50 pila, independente do que eu pagava 9 mil de fatura por mês, eu ainda pagava 50 reais de tarifa por mês. Falei pra ela, não quero mais esse cartão. E aí eu fui pro Rico, BTG Pactual, pra ter o quê? Cartões que não preciso pagar anuidade, cara. E cancelei a conta. Ai, mas tu podia ter o do Sicredi, tu podia ter o BTG. Pra quê? Quando veio o BTG não ia liberar os 40 mil que eu queria de limite de cartão de crédito. Porque eu tinha 55 preso no Sicredi, sem funcionar, sem querer. Vocês estão entendendo? Então assim, ó, não adianta tu ter um crédito volumoso no mercado, onde tu tirar, a prestação por mês fica muito maior que a renda que tu hoje te enxerga de ti. Ele não vai liberar. Tá bom? Entendeu? Vinícius, o que eu devo fazer? Faz um rescalonamento aí, o que tu deve tirar, o que tu não deve tirar de conta. Ou então tem que enxergar a tua renda e com isso conversa com o gerente para ele te conseguir mais limites. Então o que tu tem que fazer para que o Itaú te libere crédito? Primeiro, tem que ver isso aqui, ó, a prestação que vai ficar no final do mês, ó, 12 mil, tá? Tu sabe que tu pode comprometer 35% da tua renda em empréstimos e também acho que isso é 10 ou 15 do cartão de crédito. Tu não pode ter maior volume que isso. Então, reanalisa tudo que tu tem de crédito no mercado. Segundo, verifica qual é a renda que tu entendeu que tu tens. Se tu tem uma renda de 15 mil reais por mês e o Itaú só enxergou 5, vê viabilidades de formalizar essa renda no Itaú. Conversa com o gerente, olha cara, eu ganho 12 mil e a renda tá incompatível. O que tu vai ter que fazer? Movimenta a tua conta, que tu gire 12, 15, 20 mil reais por mês na conta. Mas não é só girar e entrar, eu fiz um Pix da minha conta, do meu CPF para minha conta, então. Não, trazer CPFs diferentes, CNPJs diferentes para tua conta, então entender qual é a tua renda real. Terceiro, contrata um segurinho ou uma capitalização, coloca dinheiro ali dentro, cadastra o CPF como chave Pix, demonstra pro Itaú que tu queres ele como primordiário, por mais que tu tenhas muitas contas no mercado, sim, tu tá querendo o Itaú, mostra. Isso tudo vai influenciar para ti no famoso histórico de relacionamento, onde o teu rating do Itaú, que estava assim, começa a subir e melhorar. Aí tu consegue ter o teu limite de novo no Itaú. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido e gostado desse vídeo. Vinícius, eu gostei. O que eu faço? Deixa o teu like, se inscreve no canal e ajuda a gente a crescer. Valeu!